Fala, galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje. Eu vou dar para vocês hoje um estudo que é muito legal, muito legal, muito legal, que fala de 11 dicas para você tratar de dor musculoesquelética, beleza? Então, o que você vai fazer agora, nesse momento, nesse instante, que é a sua missão? Você vai fazer o seguinte: você vai curtir esse vídeo. Você vai ativar as notificações, você vai se inscrever no canal e você vai pegar esse vídeo e vai compartilhar naquele grupo de fisioterapeutas que você conhece. E vai falar assim no grupo: olha que legal esse vídeo. Combinado? Por quê? Vamos ajudar a fisioterapia a crescer e ser uma profissão respeitada utilizando a ciência. Eu vou traduzir os artigos para vocês aqui no meu canal, tem várias coisas para vocês fazerem aqui, vocês olharem, nossa Netflix. O que você vai fazer? Você vai compartilhar isso com o maior número de fisioterapeutas que você puder. Vamos fazer esse trato? Então eu continuo gravando vídeo toda semana e você continua compartilhando, ativa as notificações, se inscreve no canal. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte: quais são as 11 coisas que você deve fazer para tratar o seu paciente com dor musculoesquelética. Então, vou te mostrar aqui esse estudo. Esse estudo aqui, ó, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque o estudo não está grifado e eu fiz isso de propósito. Que eu vou junto com vocês mostrar aqui, ó. Quais são as melhores práticas, tá? Quais são as melhores práticas para a gente tratar dor musculoesquelética? Então, são 11 recomendações consistentes de alta qualidade de guidelines. Então, ele vai pegar recomendações da maior parte dos guidelines e mostrar para traduzir para vocês essas recomendações aqui, tá? Então, é um estudo que foi publicado na revista Brazilian Journal of Sports Medicine, tá? British Journal of Sports Medicine, desculpa. British Journal of Sports Medicine, uma revista muito respeitada. E aí, o que ele fez? Para identificar essas recomendações comuns de alta qualidade para as condições musculoesqueléticas, eles encontrados pelos clínicos na medicina de emergência, nos cuidados primários de coluna, lombar, torácica e cervical, quadril e joelho, incluindo osteoartrite e ombro, e da parte da parte mais atual, e as recomendações, guidelines de recomendação clínica de alta qualidade. Foi feita uma revisão sistemática, com uma análise clínica e uma síntese narrativa das principais recomendações. Então, o que foi incluído nesse estudo? Incluíram dor musculoesqueléticas e Clinical Practice Guidelines, que foram escritos em inglês, avaliados como de alta qualidade, publicados de 2011 para frente, focado em adultos e na descrição do desenvolvimento de processos. Foram excluídos guidelines de dor musculoesquelética traumática, modalidades únicas, por exemplo, cirurgia, cuidados tradicionais ou medicina tradicional, guidelines de doenças específicas, por exemplo, artropatias inflamatórias, e os guidelines que precisava de pagar para poder pegar. Então, esses aí já não foram incluídos. 4 bases de dados foram avaliadas: Medline, Embase, Sinal e a Pedro, Physiotherapy Evidence Database, e 4 repositórios de guidelines. Tivemos como resultado 6.232 guidelines foram identificados, 44 foram lidos e analisados, e 11 foram ranqueados como de alta qualidade, de low back pain, 4 de osteoartrite, 4 de joelho, não, peraí, 4 de low back pain, 4 de osteoartrite, 2 de joelho e 1 de ombro. Então, o que você vai aprender aqui? Essas práticas recomendadas são para dor lombar, osteoartrite, osteoartrose de joelho, desculpa, dor cervical e 1 no ombro. Foram identificados 11 recomendações de cuidados com a dor. Aí aqui ele está falando das recomendações, que eu vou explicar cada uma para vocês. E essas 11 recomendações estão descritas aqui, ó. Então aqui é muito legal a forma que ele mostra
como é que foi conduzido todo o processo, tal. Então, vamos chegar nas recomendações aqui, ó. E aqui aquele gráfico que eu expliquei para vocês, né? E aqui estão as 11 recomendações, ó. Aqui, ó. As recomendações consistentes de acordo com para dor musculoesquelética. Os cuidados devem ser centrados no paciente. Isso inclui cuidado que responde ao contexto individual do paciente, emprega uma comunicação efetiva e usa a decisão, a tomada de decisão compartilhada dos processos. Então, o que ele quer dizer com isso? O paciente tem que estar consciente do que está acontecendo com ele. O paciente tem que saber qual é o processo dele. Então, o paciente tem que saber que aquela condição dele tem um curso natural de tanto, tem um prognóstico de tanto, e se não tiver uma melhora assim, pode ser encaminhado para um outro profissional. Então, você precisa ter cuidados centrados no paciente dessa forma. Então, você precisa contextualizar o paciente, ter uma comunicação efetiva com o paciente e compartilhar suas decisões clínicas com ele. Vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é trabalhar com prática baseada em evidência. Eu devo selecionar os pacientes para identificar aqueles que têm uma maior probabilidade de patologia mais séria ou de red flags. Qualquer profissional que trabalha com condições musculoesqueléticas tem que estar treinado para identificar bandeiras vermelhas. Então, a pergunta que eu faço para você agora é: você sabe quais são as bandeiras vermelhas para dor lombar? Vocês sabem quais são as bandeiras vermelhas para dor no ombro? Vocês sabem quais são as bandeiras vermelhas para dor cervical? Você sabe quais são as bandeiras vermelhas para osteoartrose de joelho? Se você não sabe, vai no PubMed e busca. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu cito algumas bandeiras vermelhas para essas condições. Eu não tenho um vídeo específico disso. Se você quiser um vídeo específico de bandeiras vermelhas, coloca aqui nos comentários que depois eu gravo para vocês, tá? Recomendação número 3, avaliar fatores psicossociais. Cada vez mais hoje em dia, a gente sabe que a dor é um padrão contextual. A dor não é um padrão de lesão tecidual, não é um padrão único. Então, o que a gente tem? A gente tem uma inflamação do tendão patelar. Essa inflamação do tendão patelar causa uma certa incapacidade nesse paciente. Esse paciente tem uma série de restrições de mobilidade por causa disso, e isso gera um contexto psicossocial para esse paciente. Se você não colocar a dor desse paciente dentro de um contexto psicossocial, você tem um problema na avaliação e no manejo dessa dor. Beleza? Recomendação número 4. A utilização de imagens não é recomendada, é desencorajada, a não ser que eu tenha uma suspeita de patologia mais séria, como uma bandeira vermelha identificada, por exemplo, ou teve alguma resposta insatisfatória ao tratamento conservador, ou alguma progressão inexplicada de sinais e sintomas. Então, presta atenção no negócio. Quando que você deve solicitar para o seu paciente algum exame radiológico? Situação 1, quando você tiver alguma suspeita de patologia mais séria. Situação 2, quando você tem uma resposta insatisfatória ao tratamento ou uma progressão inexplicável dos sinais e sintomas do seu paciente. Então, ele piorou do quadro de um dia para o outro sem nenhuma causa aparente, tá? Nesses 3 casos, são os únicos 3 casos que você precisa de uma radiologia, precisa de algum exame radiológico para identificar nesse paciente. Caso contrário, a gente não precisa de exames para determinar a conduta. E você já sabe disso. A recomendação número 5. Depois do exame físico, que deve incluir testes neurológicos, então o exame físico deve incluir um screening de testes neurológicos, a avaliação de mobilidade e de força muscular. Então, você, como paciente com dor musculoesquelética, deve realizar testes neurológicos, testes de mobilidade e testes de força muscular. São fundamentais para você entender o que está acontecendo com aquele paciente. Recomendação número 6. O progresso do paciente deve ser avaliado, incluindo o uso de medidas de desfecho. Então, você deve avaliar o seu paciente na dor e na incapacidade, por exemplo, na amplitude de movimento, no ganho de força muscular.
na funcionalidade. Se você não tiver medidas de desfecho no seu tratamento, antes e depois, você está comparando seu tratamento com o quê? Com a percepção do paciente só? Lamento informar, mas a percepção do paciente pode melhorar ou piorar a partir de fatores psicossociais, como eu expliquei antes para vocês. Então, não é só por aí que você vai utilizar. Sétimo, devo dar ao paciente educação e informação sobre a condição dele e sobre as opções de manejo. Então, eu devo educar o meu paciente, explicar para o meu paciente qual é a condição que ele tem e como é o manejo dessa condição. Então, se meu paciente tem uma hernia de disco, se meu paciente tem alguma condição específica musculoesquelética, meu papel como profissional de saúde, como fisioterapeuta, é educar o paciente em relação ao problema que ele tem. Recomendação número 8. Eu devo levar o meu paciente para fazer uma atividade física. Eu devo tratar o meu paciente, encorajar esse paciente para fazer uma atividade física. Por quê? A atividade física faz com que é o maior preventivo de dores musculoesqueléticas que tem. Ela faz manutenção e prevenção de dores musculoesqueléticas. Então, o meu tratamento visa colocar esse paciente num programa de atividade física. Devo utilizar a terapia manual somente como adjunto a outros tratamentos baseados em evidência. Então, para qualquer condição musculoesquelética, tratar somente com terapia manual é um grande erro dos fisioterapeutas. Em condições musculoesqueléticas, tratar somente com terapia manual, sem utilizar outros tratamentos, como exercício e educação em dor, não tem uma boa recomendação nos guidelines. Recomendação número 10. A não ser que a gente tenha uma indicação específica, por exemplo, uma red flag, oferecer para o paciente, ao paciente a informação de tratamento não cirúrgico ao invés do cirúrgico. Então, assim, se eu não tiver uma bandeira vermelha, eu tenho que oferecer ao paciente o tratamento conservador. Agora, se eu tiver uma bandeira vermelha, eu tenho uma indicação de cirurgia em alguns casos, e aí eu não posso fazer o tratamento conservador. Então, eu preciso saber quais os sinais e sintomas que me indicam que esse paciente tem uma indicação cirúrgica. E a recomendação número 11, facilitar a continuação ou a recolocação desse paciente no trabalho dele. Estimular que esse paciente volte ao trabalho dele. Tá vendo? Então, percebam que a gente tem 11 recomendações e essas 11 recomendações são comuns da maior parte dos guidelines de tratamento de dor musculoesquelética. Então, você que é fisioterapeuta, precisa assistir esse vídeo de novo agora, várias vezes, para você decorar todas essas recomendações e começar a utilizar os guidelines na sua prática clínica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e responde aqui se vocês querem um vídeo específico de red flags. Beleza? Beijo.